Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje nós daremos aí sequência à nossa Lei 8.080 de 1990. Se você não assistiu o nosso vídeo aí, o primeiro vídeo, né? Eu recomendo que depois desse vídeo você vá lá, assista o vídeo sobre a Lei 8.080 de 1990, onde nós trabalhamos a parte inicial. Nós, nesse vídeo, trabalharemos aí a Lei 8.080 em relação ao artigo 6º da referida lei. Tá? Voltado, é claro, para concursos públicos. E no final aí a gente vai acabar realizando questões para a fixação aí do conteúdo. Então, se você aí durante aí o vídeo gostou do vídeo, não deixa de dar o joinha aí, não deixa de comentar aí o que você acertou nas questões, o que você teve dúvida, que a gente explica para você. E também, se você tiver aí alguma sugestão de vídeo específico, a gente faz aqui para vocês, tá bom? Então vamos dar sequência aí à nossa aula sobre a Lei 8.080 de 1990, voltada para concursos públicos. Então, nós temos aí, e se você puder, você vai lá, deixa lá, vai lá e segue o prof, @ prof. Breno Caldas lá no Insta, beleza? E, como eu falei para vocês, nós trabalharemos o artigo 6º, que dispõe sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, que é onde o SUS atua, ok? Então, nós vamos perceber aí, você vai perceber que o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, ele é muito parecido com o quê? Com aquele artigo 200 lá da Constituição Federal de 1988, onde nós temos lá as atribuições do Sistema Único de Saúde. Como eu já falei para vocês diversas vezes, a Lei 8.080, ela regulamenta ali aquela parte da Constituição Federal, dos artigos 196 e 200, em algumas partes, tá? Claro que nós temos aí outros decretos, legislações específicas para cada um daqueles artigos ali, ok? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar aí o artigo 6º, né, da Lei 8.080 de 1990, que dispõe aí sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Então nós já temos lá no caput dizendo assim: estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS. Então nós temos aí a execução das ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e saúde bucal. A saúde bucal foi incluída, inclusive, recentemente. Isso aqui, pessoal, tá? Despenca em prova. Ele vai colocar, a execução, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS. Aí tem lá, a execução das ações de alternativa A, exceto, ele vai colocar para você, a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Aí normalmente ele bota assim, assistência terapêutica, menos a farmacêutica, ou então a saúde bucal não está incluída. Ele vai tentar ludibriar você ali nessa forma, tá? O examinador. Então nós temos aí, como eu já falei, o primeiro campo de atuação, e aí seguindo nós temos lá a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Então percebam, pessoal, que nós começamos aí a tratar de um assunto que é de interesse da saúde, mas não é o cerne do Sistema Único de Saúde, que é a parte de saneamento básico. Você há de concordar comigo que o Sistema Único de Saúde ele não é responsável para ficar aí construindo, né, esgotamento nas cidades, né? Ele não é o cerne dele, apesar de que ele participa. Então tá aqui. Por que ele participa? Porque é de suma importância, é referente de interesse para a saúde que a população tenha saneamento básico, ok? Mas não é o cerne do Sistema Único de Saúde. Inclusive, ele participa, e a gente vai perceber aqui diversas vezes falando sobre a parte de saneamento básico, meio ambiente, trabalho, que ele tem diversas participações neste campo aí, tá? Que é o saneamento básico. Um deles é através das comissões intersetoriais. Hoje nós temos aí em vigor, né, a FUNASA, que ela faz aí esse papel, tá, de saneamento básico pontual. Não é porque nós temos lá execuções de ações de saneamento básico, né, que são realizadas pelo Sistema Único de Saúde, que é o cerne do SUS, ok? Então lembra disso. Por isso que ele está aqui assim, ó, participação, ó lá, participação, então, ou seja, o SUS ele participa. Aí ele tem lá, formulação da política. Ele participa da formulação da política? Sim, claro. Por que ele não formula a política como nós vimos já em outros momentos sobre o Sistema Único de Saúde? Por que ele não cabe ele formular a política? Porque, como eu falei, a formulação da política ela é responsabilidade de outro setor, ok? Então, por isso que ele tem essa participação.
ele participa na formulação e ainda participa na execução, tá, das ações de saneamento básico. Então, percebam que ele participa, não é responsável pela execução, ele participa por conta do interesse à saúde, tá, da população. Então, seguindo aí, a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde também é outro tópico que nós vamos aí ver com muita regularidade, a questão dos recursos humanos, tá? Então, percebam que não cabe ao SUS, assim como ao saneamento básico, não cabe ao SUS, de forma essencial, ficar formando, né, profissionais de saúde, vocês sabem disso. Você não tem aí diversas universidades, até você tem lá, por exemplo, a UnaSUS, você tem aí escolas de saúde públicas pontuais, tá? Os estados possuem uma escola, mas não é o cerne ficar formando enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, não é o cerne do Sistema Único de Saúde, ele participa nessa ordenação. Então ele ordena juntamente ali com as comissões intersetoriais, tá? Eles incentivam e faz essa ordenação, tá, dos recursos, da formação dos recursos humanos na área da saúde. A vigilância nutricional e a orientação alimentar. Ele também aí tem como campo de atuação a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Além disso, nós temos ali a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então percebam que, mais uma vez, você tem aí uma palavra, tá, que denota, tá, participação, no caso aí é colaboração. Por que é colaboração, professor? Porque a proteção do meio ambiente não é de responsabilidade como essência da área da saúde. Concorda comigo? Inclusive o do trabalho. Nós temos aí os ministérios, né, específicos para essa área, tá? Para ambas as áreas aí, do meio ambiente e trabalho, vamos dizer assim. Ok? Então lembrem disso. Tá? Nós vamos seguir aí, né, com a campo de atuação, a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Então percebam que já começa aí o Sistema Único de Saúde, dizer, ó, quem formula essa política de medicamentos somos nós, tá? A formulação de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde é competência ali, é a atuação do Sistema Único de Saúde. E a participação na produção. Não é porque ele formula a política que ele é obrigado, né, a produzir todos os insumos, medicamentos de interesse para a saúde. Tá? Então ele faz o quê? Ele pode participar também, como nós temos lá, por exemplo, Biomanguinhos, outros laboratórios públicos pelo país. Ok? Então, seguindo aí. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Então, nós temos aí, onde tem ali algum produto ou substância que é de interesse para a saúde, cabe ao SUS, né, como seu campo de atuação, esse controle e a fiscalização. Então, você vai perceber que durante a Lei 8.080 de 1990, ela vai começar a destrinchar esses campos de atuação que a gente está vendo aqui. E um deles é essa parte de controle, né, e fiscalização de produtos e substâncias e serviços de interesse para a saúde. Por exemplo, nós temos aí a vigilância sanitária, nós temos aí as atribuições de cada ente federativo que vão especificar quem é o responsável pelo quê, ok? Então, seguindo aí, nós temos aí a fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. Cuidado. Isso aqui, tá? Às vezes fala assim, de consumo animal, ou exceto de água, ou que é com a Agência Nacional de Águas, ou exceto a bebida para consumo humano, que é responsável pelo... Ele vai querer... A banca vai querer te ludibriar em relação ao conteúdo aqui. Então ela vai querer inverter algumas palavras, vai dar outro sentido, vai trocar palavras, então você tem que tomar cuidado com isso, tá? A banca normalmente faz isso para tentar fazer com que o candidato erre. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substância e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, nós temos aí, ó, a participação, tá? Mais uma vez, não é não é o core do Sistema Único de Saúde, não é assim a essência, tá? Onde nós temos aí a produção de a substância, a utilização de substâncias, né? O transporte, guarda, produção, tá?
de produtos psicoativos, os tóxicos e os radioativos, ok? Então, por isso que temos ali a participação, beleza? O incremento em sua área de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico. Então, você vai perceber que quando nós temos ali diversas políticas de saúde, quando você começa a estudar, tá? Em vários setores, você tem um incremento, tá? Na atuação e desenvolvimento científico e tecnológico daquela área. Você tem na área da saúde, você tem na área da educação, você tem lá na área do meio ambiente, você tem na área do trabalho, você tem na área lá da agricultura, você tem diversas áreas. Tá? Não acho que isso aqui é somente o Sistema Único de Saúde que faz, porque tecnologia, né, desenvolvimento científico e tecnológico tem em tudo quanto é lugar, ok? Então, por isso que é na sua área de atuação, beleza? Seguindo aí, nós temos a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Então, perceba que nós estamos falando de política de sangue, tá? E derivados, né, seus derivados, cabe a quem? Ao SUS, por isso que não está lá a participação na formulação, cabe ao Sistema Único de Saúde. Então, ele formula, tá? E executa, tá? A formulação e execução dessa política de sangue e seus derivados. Ah, professor, quem é que faz? Aí nós veremos mais na frente as atribuições de cada ente federativo e as atribuições comuns. Então, nós temos as atribuições comuns, tanto nacional, estadual, municipal e Distrito Federal, e depois nós temos as competências. O que é competência nacional, o que é competência estadual, o que é competência municipal, relacionado a todas esses campos de atuação do SUS, ok? Então, vamos lá. A formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. Então, nós temos aí, esse campo de atuação foi até inserido recentemente, vamos dizer assim, tá? Uma alteração da própria Lei 8.080, então você tem que ficar ligado, porque às vezes a banca vai querer te perguntar, porque como é novo, tá? Ele vai perguntar, isso aqui é o quê? É uma atribuição, é um objetivo, é um princípio? Cuidado com isso, é uma atribuição comum, isso aqui é campo de atuação, o que é isso aqui, essa redação? E aí você tem que saber que a formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica, de logística, sim, isso aqui tudo é um dos campos de atuação do Sistema Único de Saúde, beleza? Seguindo aí, agora nós começamos a trabalhar alguns conceitos iniciais, tá? Em relação à Lei 8.080, no que tange à vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, saúde do trabalhador, tá? Saúde bucal, porque nós vimos inicialmente, lá na Constituição Federal de 1988, quando você estudou, tá? Lá nos artigos de 196 a 200, lá nas atribuições tem lá a execução, formulação execução das ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Mas o que é isso? Até no campo de atuação falou aqui, tá? Mas o que é a vigilância epidemiológica? O que é a vigilância sanitária? O que é a saúde do trabalhador? E a lei veio para regulamentar isso, tá? E isso aqui despenca em prova, gente, tá? Isso aqui é fácil de você detectar ali na hora da prova, se você está falando ali, se a banca está te pedindo vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, se é saúde bucal, isso é muito fácil, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas palavras-chave nas quais vocês conseguem aí fazer esse link, porque lá na hora da prova a gente sabe que tem o nervosismo e tudo, e aí você consegue fazer esse link e aí consegue se dar bem, tá bom? Então, vamos lá. Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, tá? Produção e circulação de quê? De bens e da prestação de serviços de interesse para a saúde. Então, cuidado. Primeira palavra que você consegue linkar aí em relação à vigilância sanitária são os bens. Eu sempre falo, tenta linkar, mas quando você fala bens, tá? É só para você se lembrar que a vigilância sanitária está relacionada a eliminar, prevenir, diminuir os riscos provenientes desses campos aí, do meio ambiente, dos bens de consumo, os bens e os serviços de interesse para a saúde. Você tem que se lembrar, não é copiar da redação, é decorar a redação. É você lembrar que a vigilância sanitária é ela que, por exemplo, ela vai aí no mercado em frente à sua casa para saber se os produtos estão de acordo aí com as normas sanitárias, para não ter problema aí com a saúde da população. Ela está protegendo a população,
tá? Essa proteção, né, ações de proteção à saúde, são aí de responsabilidade, por exemplo, da vigilância sanitária, ok? Então, você tem que se ligar em relação a isso. A parte aí de meio ambiente também está inclusa, tá? Então, ó, a banca ela vai colocar assim, o meio ambiente está conectado com a vigilância sanitária? Sim, verdadeiro. Já caiu isso em prova. Porque às vezes a pessoa também só pensa assim, é prevenir risco, eliminar, diminuir, prevenir riscos relacionados a bens e serviços. Não é só bens, tem a questão do meio ambiente também, tá? O meio ambiente também, ela também atua na parte do meio ambiente. Então lembrem disso, tá bom? Mas quando você linka as palavras, tá? Para você não errar lá na hora da prova, porque o que a prova vai fazer, gente? Ela vai querer trocar ali vigilância sanitária por vigilância epidemiológica. Basicamente é isso. Porque vocês vão perceber depois que a saúde do trabalhador é tranquilo. E a saúde bucal é mais fácil ainda de você conseguir ali visualizar na prova que aquele conceito que está sendo trabalhado é referente à saúde bucal, ou à vigilância, ou à saúde do trabalhador, tá? Então, nós temos aí vigilância sanitária, você vai linkar com a palavrinha bens. E nós temos aí, tanto na vigilância sanitária, quanto, por exemplo, na saúde do trabalhador, nós temos áreas de abrangência, tá? Então, nas áreas de abrangência, você vai perceber que mais ou menos ele está destrinchado aqui nesse caput. E basicamente ele diz ali, ó, controle de bens de consumo que se relacionam de forma direta ou indireta com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção e consumo. Então ele está dizendo o seguinte, que a vigilância sanitária ela está relacionada com bens de consumo, tá? Todos os bens que se relacionam de forma direta ou indireta. Como assim, professor? Bens de consumo de forma direta. Produto, uma medicação, produto, né, relacionado diretamente com a saúde. Vai dipirona, né, paracetamol, vai lá na fábrica, né, na produção, desde a produção até o consumo. Então ele vai desde lá na fábrica, lá no laboratório, para ver se está tudo certinho lá, e aí ele vai pegar toda essa cadeia e até o destino final. Tá? Ele, por exemplo, vai lá na farmácia para saber se foi acondicionado de forma correta, se está com toda a documentação em dia. Então, a vigilância sanitária, se o processo todo foi respeitado, então a vigilância sanitária que é responsável por isso. No caso, direto, tá? Relacionado diretamente com a saúde. E de forma indireta, professor. Por exemplo, nós temos aí o salão de beleza. Tá? Você vai aí no salão de beleza, não tem lá um produto de cabelo? De forma direta com a saúde? Não, é estética. Tá? Então, por exemplo, você colocar lá produtos cancerígenos na fórmula do shampoo, tá? Um shampoo, numa coisa estética. É de forma que se relaciona de forma direta? Não, é indireta, tá? É indireta com a saúde, ok? Então lembre disso, são produtos, né, bens de consumo que se relacionam de forma direta e indireta. A banca, o que a banca vai fazer? Ela vai colocar assim, apenas os que se relacionam de forma direta com a saúde. As de forma indireta são responsabilidade de não sei quem, ou ele nem cita. Então, cuidado com as palavras alerta, tá? Essas palavras-chave em concursos públicos, porque a banca ela vai colocar assim, apenas, somente, exceto, sempre, essas palavras que denotam normalmente um sentido de restrição, você tem que ficar alerta com elas, porque normalmente está ali o cerne da resposta, tá? Às vezes está errado e às vezes está certo, porque tem coisas que são vedadas, tem coisas que são permitidas, ok? Então lembrem disso. Então nós temos aí também o outro campo de atuação, a outra abrangência, no caso, controle da prestação de serviços que se relacionam de forma direta ou indireta com a saúde. Mesma coisa, ela vai lá no hospital para fiscalizar lá todas as normas do hospital, da unidade básica de saúde, e vai também lá por exemplo, no salão de beleza, para saber se está tudo certinho lá, se estão esterilizando o material, de forma indireta com a saúde, tá? Então lembrem disso, pessoal, tá? Então tudo que é bem de consumo, bens, serviços que se relacionam de forma direta ou indireta com a saúde, está relacionado ali com a vigilância sanitária e também aquelas decorrentes do meio ambiente, tá? Eu faço esse alerta para vocês, porque muitas vezes a pessoa fica ligada só em bens e serviços de saúde e esquece do meio ambiente.
E a banca, quer te pegar, ela quer que você erre, ela bota lá o meio ambiente, tá bom? Então, vamos seguindo aí, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vigilância epidemiológica, que é outro conceito que a banca gosta, que as bancas em geral gostam de tratar. Então, nós temos ali vigilância epidemiológica, um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes, tá, da saúde individual ou coletiva. Ele vai botar assim, somente individual, ou então coletiva, ou só individual, tá errado. Com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, você vai relacionar a palavrinha epidemiológica, tá, com conhecimento. Lembra que é com a palavra conhecimento, tá? Porque ele vai detectar ali, né, as alterações, tá? O conhecimento, né, detecção, né, conhecimento de detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores, né, condicionantes, determinantes e condicionantes da saúde, seja ela individual ou coletiva. Lembrem que quando nós falamos de Sistema Único de Saúde, nós não falamos somente da parte individual, mas sim individual e coletiva, tá? Lembrem disso. Então, basicamente, nós temos esses dois conceitos, tá? Que as bancas gostam de misturar, tá? Cuidado com isso, cuidado, beleza? Nós temos agora a saúde do trabalhador, que é muito mais tranquilo de você lidar, você vai perceber que basicamente é o quê? A saúde do trabalhador é a união da vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica, em prol de quem? Da saúde do trabalhador, ok? Então lembra lá, ó, saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Aí nós temos a promoção, proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores. Aí eles até a redação ficou um pouquinho falha, né? Poderia colocar ali a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores. Ele repetiu, ó, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindo das condições de trabalho. Então, cuidado. A banca, às vezes, ela faz o quê? Ela substitui essa palavra trabalho e bota a palavra condições de saúde, tá? Condições de saúde. Então, nós temos aí vigilância sanitária e vigilância epidemiológica na promoção e proteção da saúde dos trabalhadores e também a recuperação e reabilitação dos trabalhadores, né, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Okay? E nós temos aí as áreas de abrangência. Cuidado com as áreas de abrangência, porque elas são ali meio que um ponto fora da curva, que você vai perceber que tem umas redações um pouco estranhas, tá? Ao que você normalmente trabalha em legislação, porque vai falar de sindicato, então você tem que ficar ligado nisso, porque às vezes você chega lá na hora da prova, como as pessoas às vezes gostam de fazer só resumo e não entendem as áreas de abrangência, deixam de fora essa parte da área de abrangência. E a banca não é boba nem nada, ela vai lá na área de abrangência e vai pegar você, tá? Então nós temos aí na área de abrangência, nós temos assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho, participação no âmbito de competência do SUS em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Nós temos aí participação no âmbito de competência do SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias de produtos e máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Tá? Nós temos também informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical, tá vendo? E às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Nós temos aí também participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. Por que não é a normatização e fiscalização?
porque não cabe ao SUS. Ao SUS cabe participar. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo sua elaboração e colaboração, a colaboração das entidades sindicais, tá? Então lembre disso. A garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores, ok? Lembrem disso em relação à abrangência da saúde do trabalhador, porque a banca gosta de cobrar a parte de abrangência, uma vez que o conceito de saúde do trabalhador é muito mais tranquilo, onde você viu ali que nós temos ali as ações, né, de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, tá, na promoção da saúde do trabalhador, beleza? Basicamente. E nós temos aí, ele tem lá a reabilitação, prevenção e reabilitação, né, dos riscos advindos do trabalho, tá? Que afetam a saúde do trabalhador. Agora nós temos a parte de saúde bucal, que é a mais tranquila, tá? Não cai com tanta frequência, mas você tem que saber que existe, tá? Ela é recente até, tem poucos anos aí que foi introduzido esse conceito, além das outras partes falando da saúde bucal no contexto da integralidade, como nós já vimos aí inicialmente no vídeo anterior, tá? Então nós temos aí, entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações em órgãos, conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica individual e coletiva inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde. Então percebam que ele colocou assim, no contexto da integralidade. Por que ele colocou no contexto da integralidade? Porque não existe regulamentação prévia, tá, supra a essa legislação. Por exemplo, nós não temos lá na Constituição Federal falando nada de saúde bucal. Está falando? Não está falando. Está falando de quê? Da integralidade como diretriz lá no artigo 98. Então, ele insere essa parte aqui de saúde bucal nesse contexto de integralidade de atenção à saúde, tá bom? Então, vamos seguir aí. Entende-se por assistência toxicológica, que é também a mais recente, tá? O mais recente conceito estabelecido, né, através de alteração da Lei 8.080, dizendo: entende-se por assistência toxicológica o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição de substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e plantas tóxicas. Então percebam que quando nós tivemos essa alteração, falando sobre a questão toxicológica, nós tivemos no campo de atuação, e aí ele está dizendo agora o que é a parte da assistência toxicológica, tá bom? Diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde SUS ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas da internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal de forma acessível ao cidadão comum. Isso aqui foi inserido no campo de atuação do SUS, porque não tem muito onde você botar ali, você ter colocado. Então botou no campo de atuação do SUS essa questão aí dos estoques, tá, das medicações nas farmácias. Então tem que ser essa atualização, ela tem que ser quinzenal. Inclusive, eu frisei aqui esse quinzenal, percebam aí. Por que você frisou, professor? Porque isso aqui, gente, é o que a banca gosta. A banca, ela vai te perguntar esses detalhes, tá? Ela vai te perguntar, a atualização é quinzenal, é mensal, é trimestral, é anual, é isso que ela vai te perguntar. Eu já marquei aqui o quinzenal, então você já grifa aí quinzenal na sua anotação, tá bom? Então, vamos seguindo aí. Agora a gente vai resolver algumas questões aí para você ficar craque nessa parte do artigo 6º da Lei 8.080 de 1990. Então nós temos aí uma questãozinha da VUNESP, Prefeitura de Presidente Prudente, São Paulo, 2025. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 1990, assinale a alternativa que inclui uma ação no campo de atuação do SUS, Então vamos lá. Alternativa A: colaborar na proteção do meio ambiente, monitorando e coibindo atividades ilegais relacionadas ao desmatamento
e a exploração de recursos naturais, nós vimos isso? Não, nós vimos lá que a colaboração na proteção do meio ambiente, inclusive, né, nele compreendido do trabalho. Não está falando de desmatamento, não, isso aí não é atribuição do Sistema Único de Saúde, tá? Se liga nisso. B. Supervisionar a atuação dos profissionais da área da saúde, assegurando que exercem suas atividades de acordo com as normas e códigos de ética da profissão. Não, não tem isso aqui, não está no campo de atuação. A gente não viu aí, né? C. Fiscalizar e inspecionar a produção de alimentos e água para consumo humano. Opa, incluindo monitoramento e inspeção regular das atividades relacionadas à produção agrícola e pecuária. Olha que loucura essa segunda parte, tá? D. Controlar e fiscalizar serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização das substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nós vimos isso. Então, esse aqui é o nosso gabarito. A alternativa é investigar denúncias de irregularidades ou má prestação de serviços em abrigos e centros de convivência, garantindo que a assistência chegue de maneira eficaz e adequada às populações vulneráveis. Ok, lindo, mas não é um dos campos de atuação. Ok? Então, gabarito aí, alternativa D de Dinamarca. E 10, Prefeitura de Itapemirim, Espírito Santo, 2025. A Lei nº 8.080, de 1990, regulamenta o SUS e define as ações que integram o campo da saúde. Qual das ações abaixo não é prevista nessa lei? Então, qual das ações abaixo não é prevista na lei? Lembra lá dos campos de atuação, tá? As ações, a execução das ações, né? Nós temos lá, falando logo no início, a gente viu em relação ao campo de atuação do Sistema Único de Saúde, logo depois, né? A execução das ações de quê? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e de saúde bucal, lembra? Então nós temos assim, qual não é? Você grifa, primeiro. Saúde do trabalhador tem? Tem saúde do trabalhador. Nós temos aí vigilância epidemiológica? Temos vigilância epidemiológica, está lá naquela lista. Nós temos, por exemplo, agora a parte de atendimento prioritário assegurado do INSS? Não, gente. Isso aqui vai de encontro, né, à universalidade do acesso, onde tem nós temos aí o acesso preferencial. Tá? Então, isso aqui é o gabarito. De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, verdadeiro. Então, nosso gabarito aí, alternativa C de Canadá. E 10, Prefeitura de Itapemirim, Espírito Santo, 2025. Conforme a Lei nº 8.080 de 1990, as diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, SUS, ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas, na internet, os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, de forma acessível ao cidadão comum. Para tanto, nos termos da lei, deve haver atualização com qual periodicidade? Lembra que eu marquei para vocês, eu grifei? Então, né, eu sinalizei ali, quinzenal. Tá vendo aí que cai na prova? Então, o gabarito, alternativa C de Canadá. E nós temos aí agora IGEDUC, Prefeitura de Calumbi, Pernambuco, 2025. De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, a saúde do trabalhador consiste em um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores. Essas ações incluem medidas voltadas a garantir o bem-estar e a segurança no ambiente de trabalho, abrangendo. Então, ele está querendo saber das áreas de abrangência da saúde do trabalhador, que nós vimos agora há pouco. Tá vendo? Então, avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Isso é uma das áreas de abrangência? Sim, a 1 está verdadeira. Se a afirmativa 1 está verdadeira, eu posso fazer o quê, professor? Eu já posso eliminar, por exemplo, a B, que diz que ela é falsa. 2. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. A 2 também está verdadeira, é um dos campos de abrangência. Então, se a 2 está verdadeira, eu posso tirar aqui a alternativa D, que diz que ela é falsa. E nós temos aí a última afirmativa que diz: a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração
a colaboração das entidades sindicais. Ok, verdadeiro. Lembra que eu falei da parte do sindical? Isso aqui cai, e às vezes a pessoa, não, professor, mas o que me pegou foi a parte do sindicato ali, será que tem? Tem, claro, tá bom? Então, nós já sabemos aí que as 3 estão verdadeiras, logo, o nosso gabarito é a alternativa A de América, viu, pessoal? Então, hoje nós finalizamos aí a nossa aula. Se você gostou, não deixa de dar aí o seu like, deixe o seu joinha, se você puder aí, ajuda o canal, curte, comenta, compartilha, tá? Deixa aí o seu comentário do que você quer que a gente faça aí de conteúdo para você. E é claro que a gente vai trazer nos próximos vídeos a continuidade da Lei 8.080 de 1990. Vai fechar a Lei 8.080 de 1990 e vamos deixar aqui na nossa playlist sobre a Lei 8.080 de 1990 para você nunca mais errar, tá bom? Em concursos públicos. Então, muito obrigado pela presença de todos. Fui!